Vamos falar agora sobre os tipos de espíritos que podem se manifestar em uma mesa de desobsessão. Então, vamos falar inicialmente, vamos buscar um pouco sobre de onde vêm esses sentimentos negativos que alimentam todo um sistema de tráfico energético e que onde os humanos alimentam as zonas inferiores e as zonas inferiores retroalimentam os humanos com sentimentos inferiores e assim conseguem arrancar energia através de medo, através de dor, através do desespero, do vício, dos crimes. Tudo isso retroalimenta um sistema de vinganças eternas, de obsessões eternas e faz aumentar o período na roda das reencarnações. Seres muito antigos, a reencarnação por via de regra, como forma de aprendizado, e muitos deles conseguem ficar muitos séculos sem reencarnar. E desses eles constroem e controlam os mundos inferiores, numa falsa ilusão de controle sobre um império de castelo de cartas negativo, onde rui a qualquer momento, dentro do tempo ali que o planeta permite que eles atuem, que seja às vezes até por milênios, mas uma hora a justiça divina bate para todo mundo. E nesse interim de seres dos mais profundos, de onde nasce essas obsessões, de onde nasce esse comércio extrafísico energético que degrada todo o planeta e alimentado também conscientemente por seres encarnados que têm noção disso e que controlam os rumos da humanidade, infelizmente. Então, numa mesa de desobsessão, o que a gente trata é só a pontinha da pontinha da pontinha do iceberg. A gente trata só os espíritos que estão aptos a serem atendidos. Mas, quanto menos espíritos negativos ou negativados na nossa crosta, na nossa região, mas é um passo para essa evolução como um todo, levando em conta que a roda kármica nos leva a entender também que de alguma forma nós podemos ter tido alguma participação na degradação daquele ser em algum tempo passado. Nada é perdido ou avulso na caminhada espiritual. Tudo tem alguma ligação, seja a hora que nós nos propusemos a ajudar, cuidamos de muitos seres, claro, que nos foram que nós não conhecemos em algum tempo, mas também nós cuidamos de muitos seres que em algum momento nós podemos ter tido alguma relação kármica com eles negativa. Então vamos falar nesse momento sobre a estrutura que envolve uma mesa de desobsessão e tudo aquilo que já falamos até aqui. Os manifestantes, né, os espíritos que vão se manifestar e o que o doutrinador deve ter em mente para que ele possa ter o jogo de cintura, né, de toda a parte psicológica que ali chega, a parte da estrutura mental para conseguir acessar a consciência daquele ser. Então, a estrutura básica, né? Os encarnados que ali estão, os médiums, o doutrinador, muito possivelmente os consulentes, né?
os que vão, né, as pessoas que estão na reunião de desobsessão, pode ser com elas presencial ou não, as pessoas que vão assistenciar, e a partir daí, tudo o que já foi dito até aqui, de forma bem resumida no material didático que eu vou ceder, eu vou colocar uma apostila com algumas orientações, porque todos deveriam ter um mínimo de base sobre o que é doutrinar, para se autodoutrinar, e essas ideias básicas do que pode atuar sobre nossa vida. A visão desse curso é para poder trazer algumas informações realmente básicas, né, para nos auxiliar e começar um trabalho, auxiliar melhor, cada um na sua casa espiritual, dentro da sua própria casa, porque afinal de contas ninguém vai comprar um curso de doutrinador espírita caso não tenha algum entendimento sobre. Então, ou tem alguma curiosidade e que esse curso pode auxiliar, e que também eu faço para auxiliar as pessoas da casa do qual eu sou dirigente. Então, em uma mesa, pode manifestar o próprio obsessor. Quem é o obsessor? Falando daqueles tipos de atuação lá em cima, que eu falei agora há pouco, o obsessor é o ser que está atuando, agredindo ou denegrindo o mental e espiritual do ser encarnado. É desse que a gente está falando. Ele pode vir, né, já como que subjugando o médium, falando que ele está lá com autorização e que ele tem, então ele pode vir colocando a moral dele. Esse é o primeiro ponto, a gente entender que chegou na mesa, o que ele está falando ele já vem falar para engano. E aí a gente vai tirando aquilo ali, ele vem demonstrando poder, ele vem demonstrando conhecimento, ele vem demonstrando força, e aí é onde o doutrinador entra, colocando as normas e dando os comandos para ele se apaziguar. Senão, vai ser encaminhado, volta em uma próxima reunião, até ele entender que é necessário acalmar o corpo. Algumas vezes pode aparecer o espírito perseguido, ou seja, ele pode estar tanto tempo sendo escravizado por outros espíritos lá no plano espiritual, que às vezes numa mesa de desobsessão ele chega pedindo socorro. Socorro, me ajuda, eu não estou aguentando mais isso. E geralmente, quando apareceu o perseguido, ele ou os espíritos muito culpados, eles, perante a luz, perante o doutrinador, eles se sentem diminuídos, eles se sentem meio que humilhados, né? Então, o doutrinador ele deve atuar de uma forma receptiva, né? Oi, irmão, boa noite, irmã, boa noite. Você não está sendo mais perseguido, pode ficar tranquilo. E levando em conta que a mesa vai estar sendo protegida por espíritos, vamos dizer, superiores, né? Espíritos de luz. Quando eles veem a luz, eles acham que eles vão continuar sendo perseguidos. Então, e espírito superior não persegue ninguém. Então é falar para ele que naquela hora ali é a hora de redenção dele, que ele pode se entregar, tá tudo bem, ninguém vai fazer mal para ele. Porque muitas vezes esse espírito, ele vem de surras mesmo, ele vem de processos hipnóticos, né, pelos magos das trevas, eles vêm de situações degradantes que é só a gente olhar para um ser humano que é perseguido, que é humilhado, que é torturado, eles vêm nessas condições e aí faz uma prece com ele, eleva ele ali, deixa ele num ponto de calma,
Isso tudo levando em conta que o médium que está recebendo tem plenas condições e capacidades para poder dar uma boa passagem, uma passagem harmônica, porque o espírito tem que encontrar no coração do médium que está dando a passagem, no mínimo, mais amor e paz do que o que ele vem com ele, né, lá do astral. Então, eu estou já partindo para a parte do doutrinador, estou nem falando do médium que vai dar a passagem. Então, o perseguido ele vem nessas condições e é onde, mas ele pode estar enganando a gente também, então tem que ficar esperto, né? Porque se fosse totalmente vítima também, então ele tem uma ardilosidade por trás. Alguma coisa aconteceu, né? Ele não ia estar naquela posição à toa. Então, toda atenção nessa hora, mas sempre guiado pelo amor, guiado pela orientação. Alguns espíritos podem apresentar deformações. O que são as deformações? Eles podem vir faltando partes mesmo, eles podem vir, por exemplo, nessa época muito triste de Covid, nas mesas tem aparecido pessoas com tubo, pessoas que não sabem que morreram, então a gente tem que ancorar ali, dar um passe energético no pulmão deles, no trato respiratório, falar com eles que está tirando aquele tubo, né? Por que essas deformações ocorrem se o espírito é eterno? Então, o que acontece é que o espírito ele está tão agarrado àquele ponto de vista do corpo físico que a forma que o cérebro gravou, que o corpo mental gravou, ele levou para o plano espiritual e por isso que vem para o corpo do médium, que é uma forma de dar um choque anímico, ou seja, um choque animal que só quem é encarnado tem. Ele dá esse choque que é como o choque anímico para o espírito desencarnado, principalmente o de vibração inferior, é como se fosse um desfibrilador, para o coração dele voltar a bater. Médium ali é só a mesa de desobsessão para alguns é um pronto-socorro, né? Onde ele vem para ele ganhar a forma. Aí você pode usar comandos de apometria também, mas pode falar com ele que agora aquele momento de dor já passou, que ele não tem mais nenhuma parte faltando, que ele já partiu, que sente muito por essa dor dele ter partido, mas que todo mundo um dia vai e que agora ele já está no outro plano, que agora ele não precisa mais ficar nesse sofrimento e que ele pode voltar ao corpo. E aí chama as forças de São Miguel, São Gabriel, São Rafael, as forças da natureza. Eu trabalho, né? A gente trabalha com os orixás. Pode pedir o auxílio a algum espírito guia, que ele pode pedir o guia dele, ajuda, né? Você pede ajuda, alguém vem. Se você estiver sentindo ali algum parente que veio ajudá-lo, né? Nesse quesito, aí pode pedir para quê? Para que ele abra os olhos espirituais, porque ele ainda está agarrado nas memórias corporais. E o que também não é algo que vai auxiliar esse espírito, correto? E aí, nesse caso, outras vão dando ali um passe no corpo físico do médium para alcançar o espírito. E aos pouquinhos, no plano espiritual, essa parte energética é muito rápida, porque tudo ocorre muito mais rápido, né? Onde o passe, a energização, ela ocorre de forma muito atômica e aí ele já, minimamente, ele já recebe ali um atendimento que o propicia um atendimento mais rápido nas colônias superiores. O dirigente das trevas. Então, às vezes esse ser aparece. É muito difícil
apareceu o dirigente das trevas, os magos e feiticeiros, os magnetizadores e hipnotizadores. Esses aí são muito difíceis de aparecer. As primeiras mesas mediúnicas geralmente é para desobsessão do grupo. E aí tem que começar de forma bem leve mesmo, levar ali no tempo que vai ser bom para todo mundo, para que não ocorra grandes baques energéticos, espirituais. Então, tem que ir devagar mesmo. Porque eu já vi muita gente entrar sem preparo numa mesa de desobsessão e 3 meses depois sair do centro obsidiado, né? O que não é a ideia. Então, ao doutrinador cabe julgar se os espíritos que estão sendo manifestados ali também não são zombeteiros. Porque tem espírito que vai vir que vai fazer troça da reunião. E aí ele sobrecarrega todos os médiums e acaba que o trabalho mesmo não é feito, né? Porque às vezes o dirigente de trevas ele vai pegar espíritos vagabundos mesmo, espíritos que não estão precisando de atendimento e vão fazer eles se passarem por pessoas precisando de atendimento. E aí ele fica aproveitando da boa vontade dos médicos que estão dando passagem e dos doutrinadores e todos achando que está sendo feito um trabalho quando na verdade não estão. Eles trabalham com zombaria, né? Então eles vêm, eles fazem... É como se fosse uma pessoa zombando de você, não tem graça nenhuma e eles estão rindo da palhaçada que eles estão fazendo ali. Isso não é difícil identificação, não. Umas 3, 4 manifestações parecidas na mesa, risos, tudo isso é sinal de que está sendo tendo um ataque coletivo. E aí você pode pedir, você pode dar ordem para eles trazerem o chefe. E aí eles vão negar no primeiro momento, mas é que nem interrogatório. Aí cabe ao doutrinador trazer, porque aí os guardiões da casa, eles vão buscar a linha energética e eles puxam o chefe, eles puxam aqueles que estão mandando naquilo ali. E aí é necessário outras pessoas para ficarem no entorno do médium para conseguir um atendimento pleno e os guardiões conseguirem fazer o encaminhamento. E não só um atendimento sem uma resolução, né? Então, atenção aos dirigentes das trevas e os ataques dos zombeteiros. O planejador. Esse tipo de espírito, ele é quem traça os ataques, é que geralmente quem traça os planos são espíritos de uma mente superior e eles são os estrategistas. Eles não estão, assim, se não está ligado no bem, já é ligado no mal. Só que eles não estão ligados a uma ordem, eles não estão ligados diretamente a ninguém. Mas, em compensação, eles trazem esse cérebro. Eles são o cérebro dos esquemas, né, de ataques espirituais. E muitas vezes eles se passam, né? O planejador, o jurista, o religioso, o intelectual, eles se passam por pessoas inteligentes e aparentemente quando eles manifestam numa mesa, eles não num primeiro momento não aparentam ser maus, mas a hora que pede para abrir o campo mental deles, para eles poderem ver o que levou eles àquilo, geralmente você encontra desilusão, você encontra sentimentos de vingança há muito tempo esquecidos, eles estão há muito tempo sem reencarnar, eles
estão, enfim, eles já esqueceram até quem eles eram e fizeram com que eles simplesmente planejassem e são vendilhões, pistoleiro de aluguel, né? Quem pagar mais, eles estão trabalhando para eles. E aí a ideia é fazer com que não tem, vamos dizer assim, não tem nada errado na balança divina. É convencê-los que eles guiar esse trabalho deles a um planejamento do bem vai ser mais leve para eles, porque a justiça divina vai cobrar eles uma hora, mais hora, menos hora, vai bater na porta deles. E a hora que eles percebem como são seres inteligentes, logo eles começam a dar o braço a torcer. Os juristas. O jurista, né? Eles se consideram tão sabedores, mas levando em conta aí que eles entendam que se eles manifestaram na mesa, num estado tão bons assim, eles não estavam, né? Aquelas pessoas que julgam o bem e o mal, e quando eles vão lá para o outro plano, eles perdem todo aquele aparato que eles tinham em vida, né? Os juízes de antigamente, as pessoas que julgavam sumariamente o outro e muitas vezes lá no plano físico ainda continuam nessa estrutura, nessa mentalidade e atraem para si espíritos subjugados. Então, eles vêm naquela ilusão de que eles ainda estão naquele tempo, naquele poder de julgar e coordenar o destino dos outros. E é aí onde essa lógica tem que ser invertida, né? Pelo doutrinador. Ele tem que ter esse jogo de cintura para entender isso, porque ele vai vir julgando até o doutrinador ele vai vir julgando. Ele vai vir julgando o médio, vai vir julgando consulência, que é muitas vezes onde ele começa, entre aspas, a relatar o que as pessoas ali no entorno não estão fazendo de bom e ele vem julgando a todos. Aí é hora de o doutrinador cortar, ele não tem que deixar o espírito dar papo, não. O executor, o espírito executor é aquele que deixou a justiça divina de lado e ele vem executar com as próprias mãos o que ele acha. Ele acha que ele é um justiceiro, né? Ele acha que pela justiça divina ele é o executor dela. Então, que ele tem que infligir o mal, que ele tem que infligir uma pena, que ele tem que fazer a pessoa passar por aquilo e na cabeça dele está perfeito aquilo. Que ele não pode... há pouco tempo ainda escutei alguém falando, encarnado mesmo, não era conhecido, eu estava ouvindo um papo, em que alguém fez um mal para o conhecido dele e ele mesmo ia fazer um mal de volta lá através de algum procedimento mágico, imagino, que iria devolver o que foi feito a uma pessoa conhecida dele. Ou seja, ele está achando que ele é um executor da justiça divina. E ele está indo infligir ao outro, mas na verdade ele só está fazendo mais um crime. E que está, sim, incriminando. E isso que tem que ser mostrado para ele. O espírito religioso. O espírito religioso, ele vem com os votos, né? Algumas vezes pode ser voto de pobreza, voto a um santo, isso falando de uma forma mais simples, mas ele também pode vir como religioso, moralista, mas que em compensação não tinha moral nenhuma. Em compensação infligia todas as leis divinas, roubando, né? Matando em nome de Deus, praticando crimes contra outros em nome
de uma doutrina religiosa, usando as forças divinas e religiosas que ele tinha para o desvio moral, para o sexo, para dinheiro, enfim. Então, esses eles vêm com uma mistura de posição religiosa, né? Vem demonstrando autoridade, eles vêm literalmente dando carteirada. Mas ali na mesa de desobsessão, quem manda é o doutrinador. E nessa hora, aí tem que ter um entrave, porque esse aí vem de igual para igual. Na verdade, esse religioso, ele se considera o superior. Só que ele é um ser humano como todos. E aí, só que ele ainda vem naquelas práticas e ele vem tentando fazer como fazia antigamente, usando o conhecimento religioso, usando o cargo religioso para aferir energia de vida. O materialista, o espírito materialista é o famoso avarento, né? Ele vem com um apego muito grande e ele não vai embora da família, ele não vai embora os bens materiais que às vezes vai lá e o filho, o neto perde e ele fica gerações inteiras obsidiando aquela família, que é a família dele, por um apego a toda essa parte material, existindo como se a vida nunca fosse acabar e que uma hora ela acaba e ele se apega e não consegue ser encaminhado, porque o livre-arbítrio dele foi totalmente comprometido com essa questão material. O espírito intelectual é o que usa a força mental para subjugação, para... Quantas pessoas a gente não conhece encarnados? Hitler, ele através da força intelectual, da força do engano, usando força de propaganda como mentira para poder propagar e dominar os sentimentos alheios, cooptar a energia de vida, formar um grupo, né, através ali da força mental dele, usando de muitas técnicas, ele sobrepõe o intelectual dele às pessoas. Esse é só um exemplo. Mas quantas pessoas nós não conhecemos que intelectualmente dominam o outro para terem situações a seu favor? Toda aquela inteligência só que usada para o mal. E esse intelectual ele continua usando isso como se ele fosse pulando de galho em galho, parasitando um, parasitando o outro, para conseguir a situação que ele deseja. O espírito vingador é muito parecido com o executor, só que o executor, aparentemente, ele tem boas intenções, ele se coloca em nome de Deus. O vingador, ele quer contra aquela pessoa e ponto, ele está cego, está dominado. E em algum momento ele também degradou a outra pessoa. E se isso não for retornado, se isso não retorna alguém cessa com isso, nunca cessa essa interação nociva. Então esse é o vingador. Os espíritos, os magos e feiticeiros, magnetizadores e hipnotizadores, eles são seres de uma inteligência superior
e que esses estão por trás das obsessões. Eles é que geralmente coordenam e fazem todo o tráfico de energia do qual os obsessores, assim, batedores de carteira, esses obsessores individuais, eles estão ligados a uma rede muito maior de criminalidade espiritual, onde por trás estão os magos, feiticeiros, magnetizadores e hipnotizadores. Porque quando a gente entende magia, hipnose é aquele que usa para uma obsessão. Geralmente os magnetizadores, hipnotizadores, magos e feiticeiros, eles estão ligados a obsessões mais complexas, né? Eles estão por trás, a inteligência deles é que coordena toda uma cadeia até chegar nos encarnados, até atacar uma casa espiritual como um todo, e aí entram os tipos de obsessão que nós já falamos no áudio anterior. Os magos são os magos iniciáticos lá do início do planeta, e que eles são exímios manipuladores dos 4 elementos e do fluido vital. Os feiticeiros são os feiticeiros encarnados mesmo, que acha que eles é que são os bambambãs da magia, quando na verdade eles só são escravos, eles só são marionetes que são dados a eles, alimentados pelo ego, onde eles acham e eles acham que vão paralisar a energia da ação-reação e a lei do karma. Eles acham que eles estão acima disso. Ou alguns até assumem que sabem que aquilo vão retornar a eles, mas que de alguma forma estranha não entra na cognição deles que eles estão fazendo mal e que isso vai ferrar com eles em algum momento. Então os magos que eu considero são esses magos que estão aqui no plano extrafísico, que usam os feiticeiros de palhaço para poder infligir o mal. E aí vem os magnetizadores e hipnotizadores extrafísicos, que são exímios manipuladores da energia do fluido terrestre, da energia telúrica, e os hipnotizadores são exímios manipuladores da mente. E esses 4 juntos, magos, feiticeiros, magnetizadores e hipnotizadores, eles formam esse quarteto diabólico, que são os propulsores, né, que fazem retornar e vêm para os encarnados. Então, assim, todos esses que eu falei, que esses tipos de espíritos, que os feiticeiros também podem ser desencarnados, e eles devem ser tratados com círculos de proteção ali na hora que se manifestarem, não deixa manusear muito a mão, alguns conseguem manusear com a própria voz. Se vê que começou e não vai dar conta, desincorpora o médium e dê impasses magnéticos, água fluidificada, proteja as pessoas ali no entorno, mas quando eles chegam na mesa, eles já estão praticamente dominados. Eu levo em conta também alguns que não são muito falados nas mesas kardecistas ou até mesmo na Umbanda, não são muito falados, que são os reptilianos e os draconianos. Aí é uma outra linguagem, é uma outra forma de lidar. Mas os reptilianos e os draconianos, eles são seres que não são do planeta Terra, assim como a maioria da humanidade não é daqui, mas estando encarnado é humano e é da Terra. Mas os draconianos e os reptilianos, eles são seres muito antigos. Os reptilianos, eles são
seres extraterrestres, né, que vêm aí, estão aí desde o início do planeta Terra, só que eles têm essa forma réptil, né? Eles vêm para dominar, porque réptil é assim, ele não tem sentimento, ele vem no sentimento de disputa mesmo. Ele vem para dominar e o que ele não pode dominar ele destrói. E eles têm uma forma de obsessão muito tecnológica. Eles têm uma forma de atuar sob a forma do bem, né? Passam até mensagens boas, mas eles enfiam ali, em 9 verdades entra uma mentira. E eles trabalham desvirtuando o que a gente entende, né? Que passa ali pela nossa cognição do que é bom, o que é mal. E às vezes o que a gente está levando, que é algo bom para a gente, eles distorcem isso e fazem com que a pessoa às vezes até saia do caminho espiritual. Eles trabalham aí também com chips, implantes, aparelhos parasitas, mas isso eu vou falar no curso de apometria. Mas por esse tamanho já fica a informação sobre os reptilianos. Os draconianos, que eu entendo assim de draconianos, são os que estão presos nas zonas ínferas, né? Que os seres bíblicos que em alguns outros livros são chamados os demônios da Goécia, onde eles estão presos, né? Depois que Jesus vem e eles são selados nas zonas abissais e de lá só o corpo mental deles que consegue sair. E os draconianos, eles estão há milhares de anos sem reencarnar, mas eles estão perdendo suas formas, mas aos poucos eles também estão sendo retirados. E deles é que eu considero que são a fonte de todo o mal. É o que eu sempre falo para as pessoas. Já pensou se o mal tivesse um corpo, né? Se o mal tivesse o vício, o medo, será que o medo, existe um ser que é o medo? Será que existe um ser que é o vício? Será que existe um ser que é a vingança? Assim também, será que existe um ser que é a alegria, a própria alegria, assim como o sol é o sol? Então, fica no ar essa pergunta para a gente poder entender se o que a gente sente de medo, de vícios, de vazio, será que tem algum ser que emana isso, como o sol emana também? E qual a nossa responsabilidade sobre isso?